Questão, questão 4 e 5 aí, né? Que vem essa tabelinha aí, né? Só dar um zoom aqui, pra gente pegar nessa tabela, eu vou direto à tabela, o texto tá aí, né? A empresa adotou uma política de contratação, né? No total, essa empresa tratou 400 pessoas. Aí na tabela aí tá falando, né? Os alunos foram tidos como deficiência, a classificação dele como bom ou regular, né? Que foi colocada aqui. E as deficiências, surdez, cegueira, outras, e não tem deficiência nenhuma, né? Na borda de que a gente tem o total, né? Total ali. E aqui ele foi classificado como bom ou mal, ou regular, né? Dos surdos, 35 foi classificado como bom, 5 como regular, total de 40. Dos cegos, né? 20 foi classificado como bom, 40 como bom, 20 regular, e assim foi com outras deficiências. 2 foram classificados como bom, 18 como regular, e os sem deficiência, 123 classificado como bom, 157 como regular, e por aí vai, os 280 ali, que dá um total ali de 200. Aí nós vamos responder a questão. Na letra A, ele pergunta: se um empregado for escolhido ao acaso, qual é a probabilidade de ser considerado como tendo bom desempenho? Como você vai escolher ao acaso, o seu espaço amostral, então ele é 400. Qualquer um dos 400 pode ser escolhido. Ele não disse nada aqui, né? Ele vai escolher um ao acaso aí, ele vai sortear alguém entre o grupo. Qual a probabilidade dele ter bom desempenho? Bom, tem bom desempenho, são 200, né? 200 que tem bom desempenho em 400. Se você simplificar, dá 1 sobre 2, 0,5 ou 50%. E a chance de você escolher alguém com bom desempenho, certo? Na letra B, ele fala aí: se o empregado foi escolhido ao acaso entre os considerados como tendo bom desempenho, qual a probabilidade dele ser cego? Agora, você vai escolher alguém entre os que têm bom desempenho. Então, você vai escolher alguém dessa primeira fileira. Então, o seu espaço amostral agora, ele passa a ser 200, porque você vai escolher só nessa fileira aqui. Eu vou até dar um zoom aqui para a gente ver, ó, que ele vai ter que escolher aqui entre os que têm bom desempenho. Então ele vai estar escolhendo aqui dentro, né? Essa fileira aqui de 35 a 40, 35, 42 e o 123. Certo. Aí a pergunta é: qual é a probabilidade dele ser cego? Você vê que entre essa primeira fileira tem 40 cegos. Então a probabilidade dele é 40 em 200. Simplificando aqui, dá para dividir por 4, dá 1 quinto, né? 1 quinto, ou 0,2 multiplicando por 100, 20% de chance. Então, vamos à letra C. Se o empregado tiver alguma deficiência, agora ele está supondo que o empregado tem alguma deficiência. Quantos empregados têm alguma deficiência? Se você vier aqui na tabela, você vai ter 40 mais 60 mais 20, né? Então, ou seja, você tem 120 funcionários com alguma deficiência. Então, se o empregado tiver alguma deficiência, então, ou seja, nesse grupo de 120, o meu espaço amostral agora é 120, porque ele tá falando, se ele tiver, né, eu estou supondo, né, ele está dando essa condição para a gente. A pergunta: qual é a probabilidade deles ter bom desempenho? Então, agora eu vou considerar só esses 120. Quantos tem bom desempenho nesse 120? 35 daqui, mais 40, mais 2. 35 com 40, 75 e 2, 77. Então vai dar 77 em 120. Né? Se você quiser fazer a divisão aí, a calculadora está do lado aqui, eu vou dividir. Então, dá 0,64, arredondando aí, ou 64%. Então, entre os que têm algum tipo de deficiência. É isso. Vamos lá, mais uma, a letra D.
A letra D fala se o empregado não tiver alguma deficiência. Então agora ele vai estar considerando esses 280 aqui que não tem deficiência. Né? Ele vai estar considerando os 280 que não tem deficiência. Qual é a probabilidade dele ter bom desempenho? Então, tem bom desempenho são 123. Então, vai ser 123 em 280. Né? Se eu pegar aqui, 123 dividido por 280, vai dar 0,44 arredondando, ou 44%. Tá? Dá 0,4392. Então, 0,44 arredondando. Ou seja, é mais fácil ter bom desempenho entre os que têm deficiência, né? Segundo essa tabela. Então, falou, galera.